Oi, galerinha do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Esse vídeo é um vídeo muito especial, muito feliz. Eu vou contar para vocês o meu relato de parto. Hoje eu estou com 20 dias pós-parto e daqui a pouco eu mostro a Lívia para vocês. Gente, eu podia vir aqui maquiada, eu podia vir aqui totalmente arrumada e tal, mas eu não é minha realidade e eu vou mostrar minha realidade para vocês. Estou de chambre, estou com roupa de frio, estou fedendo a leite. Então, essa é a minha realidade, tá? Me perdoem os barulhos. A Lívia está aqui no lado, dormindo, e as crianças estão em casa, estão brincando, então elas vão fazer alguns barulhinhos. Bom, gente, hoje é dia 2 de maio, e o dia que a Lívia nasceu foi o dia 12 de abril. Mas, eu fui enterrar meu cabelo, pessoal. Voltando ao assunto, eu, no dia 11, comecei a sentir contrações. Contrações não doloridas, só a barriga ficava dura. O meu médico, eu tive 2 médicos durante a gravidez toda, durante toda a gravidez e no final eu fiquei com outro, passei com outro médico. O meu médico me falou pelo meu histórico de partos que ele tinha medo que eu entrasse em trabalho de parto sem perceber. Porque como meus históricos de parto foi muito rápido, ele tinha medo que isso acontecesse. Me passou algumas recomendações. Se minha barriga ficasse dura de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, era pra mim até maternidade referência. Que a minha é o USME, pra quem tem alguma complicação durante a gravidez. Que nessa altura do campeonato da gravidez, eu tinha um problema no coração que ainda não foi descobrido o que era. Tinha hipotireoidismo, mas que foi resolvido lá no comecinho da gravidez. E a pressão alta no final da gestação. Aparentemente uma possível pressão alta, uma pré-eclâmpsia, mas nada confirmado. Bom, no dia 11, desde a manhã, eu comecei a sentir minha barriga ficar dura de 5 em 5 minutos. Às vezes demorava mais tempo pra vir, mas quando ela começou a ritmar, já era quase 4 horas por aí. Eu fiz bolo, eu ia fazer pão, arrumei toda a casa, dei comida pras galinhas, lavei a roupa, lavei todas as roupas, sequei as roupas, guardei, organizei a minha mala maternidade e depois chamei o Maurício. Falei, ó, Maurício, minha barriga tá dura, mas eu não tô sentindo dor, mas o médico me recomendou e tal. E que se ficasse assim era pra nós ir. Então, o Maurício chegou e nós fomos. Gente, e da nossa casa até o hospital, a minha maternidade de referência uns 40 minutos. Bom, ele chegou, eu dei banho nas crianças, eu tomei meu banho, arrumei as crianças, a mochilinha pra eles ficarem na casa da minha sogra. E quando ele chegou, tava tudo pronto, as crianças foram pra casa da minha sogra. E a gente botou as coisas no carro e quando nós tava na metade do caminho, eu lembrei que tinha esquecido meus documentos. A mala da guria tava, a mala minha tava, só os documentos que não tava. Aí tivemos que voltar pra ir de volta. Mas quando chegamos lá, demoramos muito para ser atendidos. Chegamos lá, era 5 horas. Demoramos um pouquinho bom para ser atendido. Eu vou parar o vídeo caso ela chorar, pra me dar mamazinho, e depois eu volto para contar para vocês. Porque agora é assim, né, gente? E demoramos para ser atendido. Eu já tinha ido na semana anterior lá, porque minha pressão deu alta. E eu fiz o exame da pré-eclâmpsia, que fica pronto em 1 hora. Então, só que não acusou pré-eclâmpsia no exame que eu fiz. Então, eu voltei pra casa. Mas aí, nesse dia, eu já sabia que eu estava com 5 centímetros de dilatação. Porque na semana passada eles tinham feito toque em mim e já tinham falado quantos centímetros eu tava. Aí ela falou assim, não estava com 5 centímetros não, gente, eu tava com quase 4 centímetros de dilatação. E ela falou assim,
Oi, Luana, como é que tu tá? A médica veio me atender, uma médica muito querida, trocou um plantão da madrugada, né? Foi o plantão da madrugada que me atendeu. Trocou o plantão e ela falou. Eu falei assim: tinha uma mulher do meu lado que chegou bem plena. E na cabinezinha, porque assim, ó, primeiro tu passa pra triagem, depois o médico, e aí tu vai ver se tu vai ser internada, as recomendações e tal, qualquer coisa. Se tu vai pra casa, qualquer coisa do interno. Tinha uma mulher que tava do meu lado que já tava com 7 centímetros de dilatação. E a bolsa dela estourou nesse. Antes de se entrar pra sala de parto, pré-parto, a bolsa estourou na hora ali. E a mulher tava conversando, dando risada. Eu falei assim: nossa, eu não vou ser internada hoje, porque a mulher praticamente ganhando ali e eu não tô com nada. Aparentemente tava bom, porque eles fizeram todos os exercícios em mim, de botar a mão na barriga, o cardiotoco e o coraçãozinho dela tava de boas. Então eu falei, não vou. Aí a médica entrou e falou, não, tu vai ser internada. Minha pressão deu alta na triagem, deu 13/9, que é o limite que é o normal ali, do que uma grávida pode ir. Então, ela falou assim, como tua pressão deu alta, vamos internar. Eu estava com 39 e 2 dias de gestação, tá? E vamos internar. E aí eu falei, internar, mas, né, eu tô bem e tal. Aí, mas tá bom. Ela falou assim, tu não tá com tanta contração, mas como tu tá com a pressão alta, já tá com 4 centímetros de dilatação, é mais fácil tu ficar aqui e a gente ter cuidar do que tu voltar pra casa e ter que vir de volta. As peças. E aí eu, tá bem, né? Aí era 8 horas quando eu internei, 8 horas do dia 11 de abril, né? E ela falou, ó, quando for 22h20 eu venho aqui te explicar e tal. Eu assinei o termo de responsabilidade do hospital, estando ciente da indução e tal. E eu chorei, né? O Maurício foi buscar as malas no carro e tal, e eu fiquei sozinha, e eu fiquei chorando lá, na cama. E aí um residente veio conversar comigo, eu falei que não era isso que eu esperava, que eu sei, gente, que a indução tem riscos, tanto pra mãe, tanto pro bebê, mas não era isso que eu queria chegar ganhando, ou que, tudo bem, pôr soro, sabe? Que eu sei que põe soro mesmo na veia da gente quando a gente tá pra ganhar bebê. Mesmo se tu vai chegar ganhando ou vai induzir, eles põem. Mas não era isso que eu tinha pensado em mente, sabe? Eu queria já chegar ganhando, tudo tranquilamente. Mas do jeito que foi o jeito maravilhoso. Aí o doutor, o residente que estava, falou, me acalmou, conversou comigo bastante. E aí eu com aquele papel na cama, foi ali que eu decidi, né? A indução mesmo. Assinei, botei meus documentos, o Maurício também. E aí, primeiro eu entreguei na mão de Deus, né? E assinei esse papel do termo de responsabilidade da indução e fomos embora. Fomos embora, seguimos adiante. O Maurício chegou, já tinha dado a janta lá. E aí eu ganhei o lanche, que vem lá pelas 9 e pouco. Que eu ganhei um cachorro quente, mas o Maurício teve que pedir socorro pra mãe dele lá, pra janta e tal. Mas vieram trazer pra ele a comidinha. E o Maurício comprou umas coisas pra mim, que eu estava morrendo de fome. E quando foi 22h20, ela botou o primeiro comprimido. Como é que funciona os comprimidos? São 7 comprimidos. São aplicados de 4 em 4 horas, tá? Ah, se quando passar dos 7, tem a opção da ocitocina. E se mesmo assim, se a ocitocina não funcionar, aí eles vão pra cesárea. O comprimido é feito pra iniciar as contrações e dilatar o colo do útero. E eu já tava com 4, né, centímetros de dilatação. E o meu colo do útero tava fino e tava o colo do útero bem bom pra induzir. Foi o que ela me explicou. E eu falei pra ela por que possivelmente eu estava com pressão alta. Ela falou que provavelmente porque minha placenta já estava de 3º grau, placenta velha já, que provavelmente não estava passando os nutrientes e oxigênio suficiente já pro bebê. Por isso que teria que cuidar. Porque geralmente quando dá no finalzinho da gravidez, assim, geralmente quer dizer isso. E aí começamos, né? Ela inseriu o primeiro comprimido em mim. E começou umas cólicas levezinhas, assim, mas não muito forte. Eu consegui dormir a noite toda. E o próximo comprimido, depois ela botou às 2 horas da madrugada. Aí os outros 2 comprimidos, o segundo comprimido que ela botou em mim, eu
continuei sentindo umas cólicazinhas, mas continuava a dormir de boas, nada demais. O próximo era pra botar às 7 horas da manhã. Só que antes de ir embora, ela fez o exame de toque em mim. E eu já estava com 7 centímetros de dilatação. Ela falou, não, vamos botar soro. Vamos botar o soro em ti, ela falou. E eu, tá bom. Só que trocou o plantão. E aí, das 7 até às 11 e pouco, 11h30, ninguém botou soro em mim. Eu não sei se simplesmente esqueceram, não sei o que aconteceu, simplesmente não botaram. E eu parei de sentir dor. Estaca zero. E foi das 7 até às 11h30 da manhã, do dia 12, aí eu fiquei frustrada, né? Eu fiz exercício, fui na bola, fui no cavalinho, caminhei, fiz tudo, tomei banho, tudo que me ajudasse a sentir contração. Mas nesse momento eu já não tava sentindo nem as cólicazinhas leves, sabe? Os incômodos, não tava sentindo. Aí eu fiquei bem triste mesmo, porque eu falei, bom, eu achava que ela ia nascer no máximo de manhã, mas tô vendo que ela vai só nascer de noite, né? Tô vendo assim. Aí trocou os plantão e os residentes, eles têm que conferir, se não me engano, de uma em uma hora, as enfermeiras medem a pressão minha e o cardiotoco, os exames, os exercícios para conferir a vitalidade do bebê. A Ana Júlia já tá, a Ana Júlia não, a Lívia, quando ele fez o coisa em mim era 11 horas por aí, o exame, como é que é o nome? O cardiotoco, aquele que bota as faixas na barriga e controla os batimentos cardíacos e tava dando aceleradinho demais. Então ele chamou a doutora, aí a doutora viu que eu estava com 7 centímetros de dilatação, rompeu a minha bolsa. E era 11h30 da manhã, quando ela rompeu a minha bolsa, rompeu ali no leito mesmo. Aí ela falou, vai pro banho pra nós trocar as roupas de cama. Gente, ela nasceu meio-dia. Das 11h30 ao meio-dia eu só senti 8 contração. 8 contração. Eu fui tomar banho no corredor. Eu senti umas 2 contração, no máximo. E esse residente que ficou comigo, ele ficou o tempo todo comigo. O nome dele é Moisés. Ele ficou o tempo todo comigo. Ele falou que não ia sair do meu lado e tal. E isso me ajudou muito. Me ajudou muito. E ele dava a mão pra mim quando vinha as contrações, carregava o soro, porque eles romperam a minha bolsa e botaram o soro em mim. Aí ele levava o pedestal, aquele que a gente fica com soro, né? Ele levava pra cima pra baixo e o Maurício carregando as minhas coisas. E eu só senti 8 contrações, gente. E quando eu voltei do banho, a cama já tava trocada e tal. Que eu nem tomei banho, bem dizer, porque a água tava bem quente, então eu não tinha como tomar, tava pelando. Aí eu não tomei. Aí quando eu voltei, ele falou assim: vamos fazer os exercícios da contração para ver. Esses exercícios da contração, ele bota a mão na minha barriga por 10 minutos e conta quantas contrações eu tô tendo em 10 minutos. E também ele tava fazendo os 2 exercícios ao mesmo tempo, com a mão na minha barriga para contar as contrações e o cardiotoco pra ver os batimentos cardíacos. Que ela estourou minha bolsa pra ver se a Lívia tinha feito cocô. Porque se ela tivesse feito cocôzinho e eu não tivesse dilatado mais, eu teria que ir pra cesárea de emergência, né, gente? E aí, ela não fez cocô quando estouraram minha bolsa, o líquido saiu limpinho. E tava tudo ok, só os batimentos dela, que tava um pouquinho aceleradinho. E ele tava contando, e nessa hora o Maurício estava do meu lado, e ele tava conversando com o Maurício. E ele contando as contrações e conversando com o Maurício e ele. Aí eu sentindo as dores lá, eu fiquei com um pouquinho de raiva no Maurício, falei, eu te odeio. Mas foi assim, nada demais, sabe? Eu fiquei com raiva mesmo do Maurício. Essa aqui eu só virei a palma pra te odeio, porque eu tava com raiva mesmo ali na hora. Aí eu falei pro enfermeiro não sair do meu lado. Ele falou, não vou sair do meu lado. Aí eu virava pra ele e falava, pro enfermeiro, não era enfermeiro, era residente. Eu virava pra ele e falava assim, ó, não sai do meu lado. Ele falava, não vou sair. Aí eu falei, moço, por que tu tá fazendo isso comigo? Como se fosse culpa dele, né? Ganhando a guria. Aí, tá, beleza. Só sei que não deu nem 10 minutos depois que ele tava contando ali. E aí eu falei assim pra ele, eu tô com vontade de fazer cocô. Ele falou assim, não, tu pode ir no banheiro ou tu pode fazer cocô aqui, não tem problema, a gente tá preparado pra isso. E aí eu, tá bom, então se ele falou que eu posso fazer cocô aqui, eu vou fazer cocô aqui, porque eu não tava conseguindo mais me levantar, gente. E aí, eu vi que eu tava fazendo força pra fazer cocô, só que aí eu falei, não, vou botar a mão pra ver se tá saindo mesmo. E aí eu botei a mão pra ver e não tava saindo cocô. Só que aí eu botei a mão mais pra baixo, pra ver se tava coroando.
se a cabecinha dela já tava ali. Porque geralmente a equipe médica faz assim, ó, eles deixam coroar a cabeça pra ir pra sala de parto. Eles fazem assim. Porque durante a madrugada, do Enzo foi assim, e também durante a madrugada eles fazem isso assim, mais ou menos com todas as mãezinhas. Então, tipo, falei assim, então de certo ele falou isso pra esperar a cabecinha coroar pra me levar pra sala de parto. Eu pensei, né? Só que aí, quando eu botei a minha mão, eu vi que já tava mais do que coroando, entendeu? Aí, e ele e o Maurício conversando ali. Mas isso foi muito rápido, gente. Não deu nem 10 minutos, gente. Nem 10 minutos. E aí, a moça que tava do meu lado, porque geralmente todos os quartos são separadinho, fechadinho. Só que o meu leito tava bem da cortina para as outras salas e pro banheiro. E o meu leito não separava o leito da mulher do lado, que tinha acabado de chegar. Aí a mulher do lado fala assim: a cabeça da criança tá saindo. Aí, a cabeça da guria já tava toda pra fora nessa hora. Aí ele começou, socorro, socorro, me ajuda. O residente. Aí ele, aí ia falar, não, calma, calma, calma. E aí veio todo mundo na volta, todas as enfermeiras, toda a equipe médica e tal. Já não dava tempo mais de me levar pra sala de parto, porque a cabeça dela já tava toda pra fora. E foi em 2 contrações. A primeira contração que eu senti, eu expulsei a cabecinha dela ali, que eu falei pra vocês que eu botei a mão. E na outra veio o corpo dela. E foi isso, gente. Foi muito rápido. Eu jurei pra vocês, eu tava muito desanimada que ela não ia vir de manhã. Eu achei que no máximo ela ia nascer de manhã ou de madrugada, dependendo do como evoluísse. E assim, depois que estouraram minha bolsa, foi super rápido. Ela chegou chegando, foi muito rápido. Foi uma bênção de Deus mesmo o meu parto, porque em comparação da Ana Júlia, que eu tive vários traumas, foi um parto muito abençoado. Todos os médicos me atenderam muito bem. Todos os médicos foram muito queridos comigo. As enfermeiras também. Teve uma enfermeira, assim, que não tava muito de boa com a vida, mas eu relevei. Todo mundo relevou, né? Porque as pessoas não são obrigadas a estar feliz 100% ou estar bem o tempo todo. Mas não tive nenhuma complicação com ela. Só vi que ela não tava muito afim de papo. E você sabe que eu sou uma pessoa que gosta bastante de conversar. E foi assim meu parto. Aí ela nasceu de meio-dia. E foi um parto muito rápido. Eu só senti 8 contrações ritmadas e forte. E as 2 últimas foi para ganhar ela. E os médicos relevem, crianças. Os médicos foram super atenciosos comigo, com o Maurício, assim, foi tudo maravilhoso. Quando, no começo da gravidez, eu recebi uma palavra, uma orientação de uma pessoa a respeito sobre a minha gravidez, no começo da gravidez. E eu me mantive firme nisso, gurias. Deus me prometeu uma coisa e ele cumpriu. E ele é muito maravilhoso. Ele falou pra mim que ia ficar tudo bem, que não era pra me preocupar. E isso que a pessoa que veio conversar comigo não me conhecia, não sabia nem que era o meu nome. E essa pessoa falou umas coisas que confortaram meu coração e me deu uma segurança. Eu tive todo um cuidado, eu tive todo um medo durante a gravidez toda, a indecisão na hora do parto por conta do coração. Enquanto eu estava lá, eles fizeram exames também no meu coração, eles trouxeram um equipamento. E até isso eles fizeram, eles trouxeram de outro lugar equipamento, fizeram um eletrocardiograma no meu leito ali, para ver se eu estava, se tudo bem, eu ter o parto normal. Antes de estourar minha bolsa, eles fizeram isso. Então, até esse cuidado eles tiveram comigo. E isso foi muito abençoado, o meu parto, tudo. Os profissionais, o Maurício sempre é, né? Não tem o que falar. Mas foi muito rápido, assim, foi bênção, 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 sabe? Foi um parto muito emocionante. Sabe, é a coisa mais linda do mundo. Depois, quando tu bota teu filho no mundo, eles botam ele no teu colo, ele sai com aquele cheirinho, ele sai quentinho, sabe? É uma coisa muito gostosa. Claro que na hora a gente é um misto de sentimento, a gente fica concentrada na, na respiração da nossa contração, do tempo de pausa, porque quando tu tá tendo a contração, tu tem que fazer força e nos intervalos entre uma contração a outra, tu tem que respirar. Porque é aí, nesse momento, que tu passa o oxigênio pro bebê.
né? Então, tu tem que ficar muito atenta e ficar atenta à tua cabeça, à respiração, a fazer força, ao que tá acontecendo lá de fora. Então, quando ela nasceu, a gente tá no outro mundo ainda, a gente tá com aquela adrenalina a mil pelo Brasil. Mas mesmo assim, não deixa de ser a coisa mais linda. Eles botaram na minha barriga e depois levaram ela lá pro negócio de bebezinho, né? Que geralmente na sala de parto tem já o bercinho com aquele negócio quente, que a temperatura do bebê não pode cair muito, né? Já tem aquele negócio quente, mas como eu parei no leito mesmo, eu não deu tempo. Então eles tiveram que sair correndo com a guria, botaram em cima de mim, deixaram 5 minutos, né? Tal. E levaram ela e Maurício foi junto depois que fizeram tudo. Eu tive uma pequena hemorragia logo após o parto. Então, sangrou um pouquinho, foi difícil de controlar ali, mas a médica conseguiu controlar. A minha placenta saiu inteira. Isso é uma coisa importante que nós mães temos que observar se a nossa placenta vai sair inteira ou despedaçada, porque não pode ficar nenhum resíduo de placenta dentro de nós, tá bom, gurias? Então, tive uma pequena hemorragia, perdi um pouquinho de sangue, um pouquinho bom, e eu já estava com anemia no final da gravidez e perdi esse pouquinho de sangue que me ajudou a ficar fraca. Então, logo nos 4 primeiros dias eu não conseguia nem levantar da cama direito. Primeiro dia que eu levantei, porque eu só tinha a barriga dela. Então, quando ela nasceu, minha barriga já sumiu, já me parecia que eu não tava grávida já. E pra mim foi muito difícil, porque eu senti um vazio enorme na minha barriga, sabe? E as dores nas costas não foi embora quando ela nasceu. As dores nas costas que eu sentia no final da gravidez. Não foi embora, ficou. E aí eu já tava muito fraca e toda vez que eu levantava eu precisava de ajuda pra ir no banheiro, de ajuda pra caminhar. E foi assim aos poucos, porque eu me sentia muito tonta, dor de cabeça. E teve uma vez que eu quase cheguei a desmaiar. Aí no primeiro dia que eles dão o primeiro banho logo após 24 horas do bebê recém-nascido, né? Da Ana eu dei banho, eu vi, do Enzo também, mas dela não vi. Por quê? Porque eu fui caminhar, né? Aí eu caminhei e aí a enfermeira chegou pra levar pra dar banho e aí ela perguntou se eu tava bem pra ir junto. Eu falei que não consegui ir junto e o Maurício foi, né? Sempre vai a mãe e o pai, mas dessa vez no primeiro banho dela foi só o Maurício porque eu não tinha força pra ir até a sala de banho e tal. E aí eu quase desmaiei, depois que o Maurício tava dando banho lá e coisa errada, eu quase desmaiei, tiveram que chamar os médicos e tal, mas controlaram, né? Minha pressão voltou ao normal rapidinho, e aí controlaram. E aí eu fiquei 2 dias lá, porque eu precisava fazer exames para ver se eu precisava fazer transfusão de sangue por conta dessa hemorragia que eu tive, mas depois não deu, não precisei fazer a transfusão de sangue, só uma dose maior do remédio já é o suficiente, foi suficiente para mim. Mas o pós-parto dela, assim, logo depois da maternidade, eu já não saí caminhando, já não fazendo peripécias que nem da Ana e do Enzo, né? Eu tive que tomar mais cuidado, eu tava me sentindo muito fraca. Ainda eu devo estar muito fraca. Hoje faz 20 dias, estou tomando os remédios que eles me mandaram. Eles ficaram controlando a minha pressão durante o parto todo. A minha pressão chegou a aumentar durante o parto, mas é normal, né? Porque tu tá no trabalho de parto, então aumenta o expulsivo ali. Mas logo depois a minha pressão já se estabilizou. E eu tenho que fazer o controle da pressão todos os dias, em horários diferentes, porque como o pré-eclâmpsia foi decretado assim que eu me internei e comecei a fazer a indução, a médica fez esse exame de novo da pré-eclâmpsia em mim e deu positivo para pré-eclâmpsia, logo quando eu internei. Aí, vamos ver, o que que houve? A Ana Júlia chegou aqui, tá aqui no quarto agora. Bom, aí nós ficamos 2 dias lá. Geralmente o parto normal é 24 horas, mas eu fiquei 2 dias, mas deu tudo certo. E a pressão, eu tô fazendo a regulagem em casa mesmo, uma vez por dia, mas até agora não deu alto. Se desse alto, eu teria que voltar.
Já tô com todos os procedimentos e requisições para fazer os exames logo após, né, 45 dias, né? Do primeiro mês, dos 30 dias também, eu tenho que fazer alguns exames e algumas consultas. E também sobre o anticoncepcional, o injetável e o DIU, que provavelmente colocarei daqui uns tempos mais. Essas coisas assim. Hoje faz 20 dias que ela nasceu, já vou mostrar ela pra vocês. E este foi o relato do meu parto. E eu queria relatar uma coisa pra vocês, muito importante, conversar uma coisa pra vocês, muito importante de mãezinhas que vão ter parto pelo SUS, tá? Eu vou falar uma coisa aqui. Mãezinhas que vão ter parto pelo SUS. Gente, tomem muito cuidado como vocês vão falar com os médicos, com os enfermeiros, como seu acompanhante vai tratar os médicos e enfermeiro. Porque isso não é brincadeira, gente. A gente tem que dar um passo de fé em direção a outra pessoa, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa vai fazer pra ti. Não tô falando. Assim como existem pessoas boas, existem pessoas ruins. As pessoas que estão lá na maternidade, ou até mesmo particular mesmo, a gente não sabe se a pessoa é ruim ou não, qual é a verdadeira intenção da pessoa. Então a gente tem que dar esse passo de fé com a outra pessoa. A gente tem que conversar. Se a outra pessoa, se o enfermeiro, se o médico ter falar alguma coisa que tu não gostou, questione ele, normal, não se encha, não fique cheio. Informação é tudo, tá? As nossas vidas naquele momento do parto, principalmente do parto normal, tá na mão dos enfermeiros e do médico. E a gente nunca sabe o que eles vão fazer. Se eles são pessoas realmente boas ou não, ou e vá que eles não estejam num dia bom. Então, tudo que eles forem fazendo contigo, cada coisinha que eles forem fazendo, questione, pergunte quais são as consequências. E se dá errado, a probabilidade de dar certo. Se dá certo, o que vai acontecer? E se dá errado, o que vai acontecer? Para você estar ciente dos riscos, o que vai acontecer. Tem muita mãezinha que pode se assustar, mas geralmente o SUS é assim, gente. A gente não pode chegar com ignorância com os enfermeiros ou com os médicos, eles pegam o ranço da cara e vão fazer tu sofrer. É assim, infelizmente é assim, gente. É assim. Porque se a pessoa chega lá querendo saber mais do que o médico, querendo impor as coisas, impor, tá? Não tô falando conversar, dialogar sobre a respeito das coisas que você quer. Isso aí é as suas vontades, eles têm que respeitar. Tô falando impor as coisas, umas coisas sem cabimento que a gente tá vendo, tu já conversou com o médico, tu já conversou com a enfermeira e tá vendo que não vai dar certo, que não há possibilidade disso acontecer, e mesmo assim você quer, isso aí é prejudicial pra gente e pro nosso filho. Por isso, informação é tudo, gente, na hora do parto, principalmente no SUS, tá? Acompanhantes que vão ficar, mãezinhas saibam escolher acompanhante. O acompanhante não tem que ficar botando pressão em você, não tem que ficar falando, esse médico não vai vir logo uma vez, essa criança não vai vir logo uma vez, esse médico ou essa enfermeira, esse acompanhante não é feito para isso. Não é feito para fazer você passar mais nervoso, é feito para te auxiliar, para te ajudar. Então, escolham muito bem as pessoas que vocês vão no parto, passem informação correta, o que o acompanhante deve acompanhar durante o parto e no pós-parto. Fala para o seu acompanhante quais são os riscos, o que pode acontecer no parto. Se não for induzido, se for induzido, se o coração do bebê acelerar, ou se cair, ou se o bebê fazer cocô. Informação é tudo para você estar ciente e não se apavorar na hora que as coisas acontecerem conforme a gente não espera, entendeu? Porque o parto é uma caixinha de surpresas. Então, informação é tudo. Mãezinhas, pesquisem sobre tudo e, por favor,
vamos dar esse passo de fé com os enfermeiros e com os médicos. E se vocês verem que eles não estão num dia legal, porque às vezes não é culpa da gente que eles não estão num dia legal, simplesmente todo mundo não tem dias bons. Se você vê que ele não tá num dia bom, que ele não tá a fim de conversar, que ele não tá a fim de dialogar, fale só o necessário. Só o necessário que você precisa saber, ou alguma coisa que precisam fazer em você. Mas se você tá vendo que aquela pessoa já tá sendo meio rude com você, ou você tem todo o direito de falar que não quer também, né? É um direito seu. Mas fale só o necessário. Eu tive 2 enfermeiras, uma enfermeira que falou muito rude com o Maurício e que aí a gente não falou nada, a gente não quis comprar essa briga. Até porque falar, bater boca, fazer discussão e tal, não leva a gente a lugar nenhum. E a gente não ganha nada com isso. Então, se a pessoa não tá afim de te ouvir, não tem muito o que fazer, tá? Não tem por que discutir se a pessoa não tá afim de te ouvir. E então, uma pessoa foi bem rude, uma enfermeira foi bem rude com o Maurício. A gente só se olhou e acabou ali. A gente não falou mais com a enfermeira não tinha outros procedimentos. Não tinha outros procedimentos pra fazer. A mania do peito. Tá bom, deixa ela então, meu amor. E teve uma outra enfermeira que tá super de boa, mas não tava muito afim de conversar. Entendeu? E aí eu respeitei o momento dela, mas ela me ajudou. Por mais que ela não conversou comigo, não foi aquela coisa, né? Como eu falei, você sabe que eu gosto de conversar bastante. Por mais que não foi aquela coisa, na hora do parto ela me ajudou muito. Então essa é a minha dica para as mamães, tá? Pesquisem, informem-se. Isso é muito importante. Agora eu vou mostrar a Lívia e apresentar para vocês a Lívia aqui no canal. Gente, essa aqui é a Lívia, ela tá cheia de cobertor, porque aqui tá frio, ó, um cobertor, 1, 2, 3, 4, ela tá no charutinho e tá no ninho. Essa aqui é a Lívia, eu vou deixar a foto pra vocês e alguns vídeos. Essa aqui é a nossa pequena Lívia, que nasceu com 50 centímetros e 3 quilos. Ela tá chorando, gente, ó. Minha mãe me pega, minha mãe. E é isto, 3 quilos e alguma coisa. Eu vou deixar aqui pra vocês. Então é esse o vídeo. Bem-vinda, Lívia, mais nova integrante da família.